Hoje, com um convidado muito mais que especial. O nosso craque Carlos Roberto, grande campeão do Botafogo, e nosso técnico. Carlos Roberto, muito obrigado pela sua presença e ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, é sempre uma satisfação grande estar falando de futebol, principalmente com pessoas ligadas ao Botafogo, botafoguenses, e dizer que estou inteiramente ao seu dispor. O que você está achando do time atual, Carlos Roberto, pela tua experiência? Eu estou gostando, eu acho que o time ainda pode render um pouco mais e naturalmente, jogando, né? Jogando, vai adquirir um padrão de jogo melhor. É verdade. O Carlos Roberto, Renato, ele marcava como ninguém. Para passar por ele era difícil. E quando passava, que pensava que estava ali, que já tinha ele do lado ali. Ele formou um dos maiores meios de campo do Botafogo, ele e Gerson, o papagaio. Realmente, o Gerson falava muito. Mas era um grande líder, não era, Carlos Roberto? Sim, o Gerson era um líder dentro do campo. Aliás, é outra coisa que a gente não está vendo, não só no Botafogo, como em todos os times brasileiros. Você não, na própria seleção brasileira, você não tem mais aquela liderança em campo, que tinha 2, 3 jogadores mais experientes e que realmente acalmava o grupo. Porque você sabe, um jogo de 90 minutos, agora com mais os acréscimos, ninguém joga no mesmo ritmo o tempo todo. E por isso mesmo tem sempre que ser dosado. E para isso, uma liderança, um jogador, 2 ou 3, que represente até o treinador. Né? Nós tínhamos, na nossa época, o Manga no gol, o Leônidas na zaga e o Gerson no meio-campo, os mais experientes. Os demais jogadores, todos feitos na base do Botafogo. Então, com menos idade, mas também com uma certa experiência, mas realmente tinha a liderança lá do Leônidas, do Gerson e do próprio Manga no gol. Ô, Carlos Roberto, o que você diria para aqueles mais novos que às vezes têm a impressão que os jogadores do passado não se sobressairiam hoje? O que você tem a comentar, né? O pessoal fala, futebol no passado era lento, era diferente, o jogo hoje é mais rápido. O que você tem a dizer para esse pessoal? Olha, o jogo é o seguinte, o jogo é mais rápido, mas... Bom, eu vou te responder de uma outra maneira, depois eu faço um comentário. Se eles acham que o jogador do passado não jogaria hoje, eu tenho certeza que os de hoje não jogariam no passado. Entendeu? Até pela qualidade técnica que era. Agora, o jogo, a rapidez, não é só de movimento do corpo, mas é de raciocínio. A bola, quando chega, se você já sabe o que vai fazer, você dá uma velocidade na jogada muito grande. Então, tudo uma questão de adaptação. O Brasil, quando foi para a Copa de 66 e que não foi bem, quando voltou de lá, teve que mudar seu estilo. O Gerson participou da Copa de 66. Quando ele voltou de lá, ele voltou correndo muito mais, entendeu? A preparação física aqui melhorou. Me lembro que foi um dos precursores da preparação física trazida da própria Alemanha, foi o Admildo Schirol, e implantou no Botafogo. Por isso mesmo, nosso time tinha uma condição física muito boa, já aliado à parte técnica, que era realmente muito boa, primorosa, e com um sentido tático muito bom, uma coletividade boa, que o Zagallo sabia colocar os jogadores, todos eles, aproveitando a característica de todos os jogadores. O pessoal fala, por exemplo, quando vê a Copa de 70, o jogo era muito lento, mas esquece que a Copa foi disputada no México ao meio-dia. O pessoal esquece esses detalhes. Sim. Não, a gente vê jogos hoje, tem jogos que são de uma maneira mais intensa, mais veloz, mas tem jogo também que dá sono, entendeu?
Se você bobear aí, você acaba dormindo, entendeu? É verdade que o futebol mudou, no que diz respeito à organização, entendeu? Agora, ao meu ver, o futebol brasileiro está mudando, mudou e está mudando para pior. Eu não vejo uma perspectiva de ganhar uma Copa do Mundo, não vejo jogadores sendo lançados com sucesso. A base dos clubes estão lançando poucos jogadores, e isso aí é uma situação preocupante. Ô, Carlos Roberto, você passou pela escolinha do NECA? Sim, a escolinha do NECA foi a primeira escola de futebol do Brasil. Verdade. Foi o primeiro clube a implantar uma escolinha. E essa escolinha fez vários jogadores para o time principal do Botafogo. Muitos deles. Agora, eu tenho certeza que os jogadores, concordo com o Carlos Roberto, de hoje não jogariam naquele tempo. Agora, os daquele tempo jogariam, evidentemente, que o treinamento seria diferente, mas a categoria deles ia prevalecer do mesmo jeito. É verdade, é verdade. Olha, nós fazíamos muitas excursões e não tinha o conforto que tem hoje. Hoje os jogadores têm voo fretado. A gente dormia em banco, às vezes, para fazer conexão, a gente dormia no banco do aeroporto. Quantas vezes? E chegava aqui para jogar. E jogava da mesma maneira. Quarta, domingo, quinta, domingo, às vezes duas, 3 vezes na semana. Quando excursionava, então, aí eram jogos em cima de jogos. E as excursões que rendiam mais dinheiro lá para o Botafogo para poder fazer o pagamento de todos os jogadores. É verdade. O Botafogo, praticamente naquela época, Carlos Roberto está aí que não me deixa mentir, só excursionava Botafogo e Santos, né, Carlos Roberto? E é verdade. Botafogo e Santos que estavam sempre excursionando pelo mundo inteiro. E, de vez em quando, juntava, porque o Botafogo tinha um empresário que era um mexicano, Cacildo Oséias, e o Santos tinha um que era Ratinoff. Então, de vez em quando, a gente estava, por exemplo, em Caracas, na Venezuela, e o Santos estava em Lima, no Peru. Daqui a pouco, os dois empresários conversavam e arrumavam um jogo entre Botafogo e Santos, principalmente lá em Caracas, na Venezuela. É verdade. Então, eram os 2 melhores times disparados. Os outros times não conseguiam chegar perto do Botafogo e do Santos. Eu me lembro de um jogo que o Botafogo empatou com o Flamengo, precisava ganhar, e foi excursionar. E o Flamengo tinha que ganhar o Serrano. O Flamengo empatou com o Serrano, o Botafogo estava excursionando, voltou e jogou a final com o Flamengo. Você lembra? Foi realmente, a gente empatou com o Flamengo e aí a gente ficou sem chance de ganhar o título. Só se o Flamengo perdesse o último jogo, que era por Bom Sucesso. É verdade. Bom Sucesso. E aí nós saímos na excursão e a excursão era pelo Brasil, tanto é que começou em Goiânia. Aí jogamos lá em Goiânia e no finalzinho do jogo tinha um rádio desses portátil, e da época, até me lembro a marca do rádio, Spica, que era. E aí, a gente escutando o finalzinho do jogo, o Bom Sucesso estava ganhando de 1-0. Aí, 2 minutos para acabar o jogo, o Bom Sucesso ainda faz mais um gol. Aí, tivemos que aprontar a roupa toda e voltar no dia seguinte para disputar com o Flamengo. Aí a gente voltou com uma vontade redobrada, porque o Flamengo, quando empatou com o Botafogo, nesse jogo, os jogadores já comemorando no próprio Maracanã, jogaram as chuteiras para geral, para a torcida, meiões, acho que deram a volta olímpica, não deram, Carlos Roberto? Acho que eles deram até a volta olímpica, não deram, o Flamengo? Não tenho certeza. Eu sei que comemoraram bastante, jogaram até o material que utilizaram nesse jogo para os torcedores e estavam super confiantes. Só que perderam para o Bom Sucesso, que tinha um time também muito bom, e aí deu chance de a gente regressar
e ganhar deles de 4-1. Só 4-1, Renato, dando um baile. Agora, é interessante a gente fazer um comentário. Pessoal mais novo não tem ideia. Por que excursionava tanto? Tem dois fatores. Primeiro, é a questão dos salários não eram altos e era alternativa para os clubes fazerem caixa para os jogadores também. E o outro fator é que não existia essas transmissões em abundância. Então, para você ver o Botafogo, para você ver o Santos, não tinha TV, né, Carlos Roberto? Não tinha TV, vou ligar para ver um jogo como a gente tem hoje. Você tinha que esperar o time ir até a sua cidade. Por isso que as excursões eram tão comuns. Não é isso, Carlos Roberto? É verdade. Isso aqui, pelo Brasil, era tido até Botafogo e Santos, quando iam fazer jogos amistosos, era intitulado fazer exibição, entendeu? Porque eram todos os dois times com a base da seleção, né? E isso mesmo, para fazer caixa, e nós, jogadores, para reforçar, porque o que, na verdade, na maioria das vezes, a gente vivia mais dos bichos, até porque o Botafogo, a partir de 69, entrou numa crise danada, com aquele negócio de atrasar salário, e isso atrapalhou muito, entendeu? Porque não que o jogador joga só pensando no salário, mas o que atrapalhava era justamente que os credores estavam cobrando e você não podia fazer o investimento, porque quando ia vencer o terceiro mês, eles davam um vale, e isso atrapalhou muito, muito. Não foi um profissionalismo, não foi uma coisa organizada e bem pensada pelos diretores naquela época. Por isso mesmo, gerava uma situação de desconforto, entendeu? Porque alguns recebiam um vale maior, outro menor, e, consequentemente, desagregava o grupo. Ô, Carlos Alberto, vocês não jogavam por dinheiro, mas vocês tinham que pagar as contas que viver, ora. O que é isso? Sim, é verdade. Boa noite, Cantinho Botafoguense. Já deixei o like. Obrigado, Cantinho Botafoguense. Ainda mais convidado é mais especial. Campeão como jogador e treinador e um grande botafoguense. Aproveitando a pergunta, comenta um pouco para a gente da sua passagem como treinador pelo Botafogo. Foi 2006, né? Que nós fomos campeões em cima do América. Comenta como é que foi aquele passagem. O Dodô jogava nesse time, né, Carlos Roberto? É verdade. Eu estava treinando times no exterior, já estava há 24 anos fora do Brasil, e passando aqui de férias aqui, encontrei com o Carlos Augusto Montenegro, e ele falou, poxa, você não quer dirigir o Botafogo? Eu falei, vocês nunca me chamam? Aí ele falou, não chamamos porque você está sempre lá fora, mas se você ficar por aqui, aí a gente chama sim. E aí foi o que aconteceu. Aí eu fui lá, paguei uma multa rescisória lá num time na Arábia Saudita, e aí fiquei aqui em 2005 assistindo os últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, e aí em 2006 aí já peguei o time, nós tivemos uma comissão técnica bem organizadinha, e a gente partiu para Itu e a gente fez um período de treinamento lá, que deu uma base muito boa para o nosso time. Já ia para 9 anos que não ganhava o título, nem de Taça Guanabara, nem Campeonato Carioca, e a gente conseguiu isso. E o time tinha realmente bons valores, tinha o Rui Cabeção, tinha o Rafael Marques, o Chaide, Diguinho, Thiago, Dodô, Reinaldo, Zé Roberto, Lúcio Flávio, Bill, enfim, tinha um time realmente bom. Só que precisávamos, assim, depois do Campeonato Carioca, a gente precisava assim, de uns 3 ou 4 jogadores, que depois vieram, né, e ajeitou o time, e o time ficou melhor. Mas para Campeonato Brasileiro, realmente a gente precisava de reforços que depois vieram, e o Cuca pegou o time e fez até uma campanha muito boa. Esqueci do Chiclete, Maurício. Tinha um jogador chamado Chiclete? Não, é o apelido do Ney Conceição. Ah, tá. A gente falando do Ney Conceição. Tá. O Renato, o Chiclete não é na toa, não. O Chiclete, que a bola vinha a 100 metros, a bola batia no peito dele, ela rolava. É verdade, um controle de bola maravilhoso.
O Nelson está dizendo que o Paulo César Caju jogava muito. Como foi jogar ao lado do Paulo César Caju? Um grande jogador que jogava bem tanto pelos lados do campo como jogava no meio campo. Muito bom jogador. Ó, o Nelson aí dizendo que é muito seu fã. Manda um abraço aí pro Nelson. Nelson, um abração para você. Saudações alvinegras. Hoje a tomada de decisão é fundamental. O Júnior Santos precisa urgentemente ter uma aula sobre esse fundamento, Antônio. Ô, Carlos Roberto, a gente percebe que os jogadores hoje erram muito mais fundamento que no passado. A que se atribui isso? A falta de treinamento. A falta de treinamento. Você vê jogadores hoje errando passes curtos, passes médios, sem dizer os longos, né? E a conclusão também, porque hoje a gente, pelo que a gente escuta, não pode chutar gol, não pode treinar, haja vista que a gente fica anos aí sem fazer, a própria seleção brasileira ficou anos aí sem fazer um gol de falta, porque não treina, não pode treinar, porque não pode chutar, porque o fisiologista diz que vai machucar. Na nossa época a gente chutava a bola, não é essa bola levinha de hoje, não. É uma bola pesada, que era G18, e não existia nada disso. Não dá para entender essas situações, não. Você vê, Carlos Roberto, o Zico, ele tinha aptidão, mas ele ficava não sei quantas horas depois do treino só chutando falta. Sim, é verdade. E o Roberto Dinamite também. Também. Entendeu? Também. Então, e jogar. Quantos jogos que o Zico fez pelo Flamengo, Roberto Dinamite pelo Vasco? Justamente não tem nada disso. O negócio é treinamento. Se não treinar, entendeu? Certa feita, o Oscar, né? O Schmidt da seleção, ele falou: eu só termino meu treino depois que eu arremesso 1000 bolas de 3 todo dia. Ele falou: não, eu fui bom, mas melhor ainda porque eu treino. Ele falou, desde 18 anos de idade, todo treinamento ele terminava e treinava 1000 bolas de 3. Entendeu? Por isso que ele foi o Oscar. Verdade. A aptidão é uma coisa, mas a aptidão sem treinar, não. Aí não existe. O jogo do passado era arte, o de hoje nem é sombra, mais na força física. Os jogadores estão mais bem preparados, é um jogo diferente, né? Você vê que antigamente também tinha uma exigência física, mas os jogadores, eu acredito, usavam um pouquinho mais a cabeça, um pouquinho mais a inteligência, entendeu? Tem a hora que ninguém consegue jogar no mesmo ritmo, na mesma intensidade durante 90 minutos e mais os acréscimos. Carlos Roberto, futebol está muito chato. Só tem coletiva. Na época de vocês falavam com o repórter qualquer hora que vocês podiam. A gente podia assistir treino. Eu mesmo fui ver vários treinos do Botafogo. Hoje não se sabe de nada. Hoje está muito chato o futebol. Você não acha? Sim. Hoje você, para falar com um jogador, tu tem que falar com 2, 3 assessores. Na nossa época, a gente treinava, acabava o treino ali no campo mesmo, e repórteres entravam e entrevistavam os jogadores, iam nos vestiários, tanto dos clubes como no próprio Maracanã. É verdade. E às vezes... Quantas vezes, até tomando banho no vestiário, o jogador falava com o repórter. É verdade, quantas vezes. O Nilvan está dizendo, o Carlos Alberto era bom de bola e foi campeão com a gente. Campeão como jogador e como treinador, Nilvan. Isso não é para qualquer um, não. Pode ter certeza disso. Então, Carlos Alberto, conta um pouco mais. Jogou do Botafogo de que ano a que ano? Para a gente conhecer quem não conhece a sua história ainda. Eu comecei em 1963 na escolinha do Botafogo. Aí fiquei na escolinha até 65. Aí comecei a treinar já no Infanto Juvenil. De vez em quando treinava no Juvenil. E depois passei a Juvenil. Quando passei a Juvenil, jogava no Juvenil e joguei umas 3 ou 4 partidas no Aspirante. Isso já em 66. Aí já em 67... já comecei ali a treinar ainda no juvenil, mas já de vez em quando treinando lá no time profissional. Aí até ter o primeiro jogo da Taça Guanabara
em que jogou eu e Afonsinho no meio-campo, e aí me firmei ali como titular e nunca mais voltei para as categorias de base. E depois do Botafogo, você foi para onde? Aí, depois de 13 anos do Botafogo, eu fui negociado pelo aquele presidente que vendeu a sede, né? Charles Boré. E aí fui para o Santos, fiquei 2 anos no Santos, e aí depois do Santos eu saí, fui para o Atlético Paranaense, só por 7 meses, aí o passe já era meu, depois aluguei para o Fluminense, numa expectativa de ir para a Inglaterra. Seria até o primeiro jogador a jogar na Inglaterra. Aí ficamos esperando a janela de final do ano. Quando chegou no final do ano, a transferência não ocorreu, aí eu fui para o Bangu. E aí quem acabou indo foi o Mirandinha, que foi o primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra. É isso que eu ia dizer. Fui para o Bangu, fiquei mais 2 anos, depois fui para o CSA, eu já estava quase no final de carreira, e o Filipão estava terminando a carreira dele lá no CSA e começou a carreira dele como treinador. Aí saí lá do CSA, vim para o Bom Sucesso, aí logo nos primeiros dias me machuquei, uma contusão um pouquinho grave, e aí já iniciei ali a carreira de treinador. Você iniciou no Bom Sucesso mesmo? 1982. Iniciou no Bom Sucesso mesmo? No Bom Sucesso como treinador, do principal? Do time principal, tá. O pessoal mais novo no... Renê era dessa época, hein? Não, o Renê já tinha saído, já estava no Vasco. Estava no Vasco. O pessoal não lembra, mas os times do Rio, do subúrbio do Rio, eram times fortes. Bom Sucesso, Olaria, Bangu, Madureira, Campo Grande. Isso. Porque hoje os times... Né, hoje não tem time forte, mas os times do interior que ainda participam do Campeonato Carioca. Resende, Volta Redonda, Americano. Naquela época eram os times da capital, mas os times do subúrbio, né? Até esse perfil mudou. Isso. Aí depois do Bom Sucesso começou a sua carreira de treinador, né? Sim, sim. Aí dirigi alguns times aqui pelo Brasil, dirigi por 2 oportunidades os juniores do Botafogo, já treinando lá em Marechal Hermes, dirigi o Rio Branco lá de Minas, dirigi o América Mineiro, dirigi o Madureira por 3 vezes, dirigi o América aqui do Rio, e aí depois fui para o exterior, trabalhei como na Arábia Saudita por vários anos, depois nos Emirados Árabes por vários anos, Catar por 2 anos, e depois fui para a Tailândia, que aí também trabalhei muitos anos. O total no exterior foram 24 anos. Meus amigos, o Carlos Roberto tem história no futebol para contar, né, Carlos Roberto?